Boa noite. Está começando agora o Cidade News com as notícias mais importantes de Araçatuba, região, do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Fugitivos de Mossoró são recapturados. André Firmino assumirá a Prefeitura de Birigui. Lula sanciona o SUS da Cultura. Amanhã, a Praça Rui Barbosa, em Araçatuba, será o cenário de uma manhã dedicada à saúde e ao movimento. A Associação dos Idosos Hilton Arcanjo Ferletti unirá esforços com a Ohana Centro de Treinamento, a Prefeitura Municipal de Araçatuba e a Unitoledo para celebrar o Dia Mundial da Atividade Física e Saúde. Às 8 horas da manhã, está programada uma sessão de ginástica ao ar livre para reunir dezenas de idosos e membros da comunidade. Em seguida, uma caminhada pelo calçadão e uma ação de panfletagem tomarão as ruas, buscando conscientizar a população sobre a importância da prática regular de exercícios físicos. A ação faz parte do projeto Movimente-se Viva Melhor, que é realizada no ginásio Matarazzo às terças e quintas-feiras, das 7h30 às 8h30, e reúne cerca de 80 idosos engajados nessa iniciativa social. E os 2 presos que escaparam da Penitenciária Federal em Mossoró em 14 de fevereiro foram recapturados ontem em Marabá. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento foram presos após 50 dias em fuga a cerca de 1.600 quilômetros de distância do presídio de segurança máxima. Mendonça e Nascimento escaparam da penitenciária na quarta-feira de cinzas. A fuga foi a primeira registrada no Sistema Penitenciário Federal desde que foi criado em 2006, com o objetivo de isolar lideranças de organizações criminosas e presos de alta periculosidade. Na última terça-feira, após 1 mês e meio apurando as circunstâncias da fuga, a Corregedoria Geral da Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública informou não ter encontrado qualquer indício de corrupção. Em uma sessão extraordinária realizada na manhã de hoje, o vereador André Luiz Moimaz Grosso, o André Firmino, foi eleito por unanimidade o novo presidente da Câmara de Birigui. O então presidente José Luiz Buchala renunciou para não ser obrigado a assumir a prefeitura da cidade após a cassação do prefeito Leandro Maffez na tarde de ontem. Em sua primeira fala, o presidente eleito agradeceu aos vereadores pela unanimidade na votação e destacou a importância do trabalho e novos desafios de ser prefeito neste momento. Vai ser um discurso breve, o clima não é de festa, o clima agora é de trabalho. É uma situação que ninguém esperava que aconteceria e aconteceu, infelizmente. Mas a gente tem que seguir em frente. Birigui é mais importante do que tudo que aconteceu. Quero falar para todos os vereadores, agradecê-los pela confiança que depositaram em mim, por esses anos de trabalho junto, e que nada mudou. Apesar de descer para a prefeitura, antes de tudo sou vereador, e que hoje possamos, junto, mostrar para a população que o executivo e o legislativo vai caminhar de forma conjunta em direção do povo. Vamos ver o que a gente consegue recuperar, vamos trabalhar incansavelmente esse final de semana em conjunto, Câmara, Executivo, para a população. Que Deus nos abençoe, agradeço a todos, me despeço e obrigado. O já bastante divulgado golpe dos nudes fez mais uma vítima em Araçatuba. Um vereador que deixou-se filmar nu passou a ser extorquido por um suposto delegado que chegou a pedir R$10.000 para não divulgar as imagens. Nesta semana, o caso tornou-se público em um programa de rádio que citou o fato sem falar quem seria o parlamentar. E na tarde de ontem, um site de notícias também publicou a matéria sobre o assunto, informando que o vereador comunicou que não pretende falar sobre o caso, que teria sido denunciado à polícia com pedido de sigilo. Esse golpe já fez outras vítimas em vários estados brasileiros, inclusive com investigados por autoria dos crimes sendo presos.
Geralmente, o contato inicial com a vítima é feito por uma mulher bonita que demonstra ter interesse em corresponder-se com um homem por rede social. Após algumas mensagens trocadas, ela envia fotos sensuais e sugere que ele também mande fotos para ela. Se o pedido é atendido, na sequência a vítima é procurada por uma pessoa exigindo dinheiro, se identificando como delegado de polícia. Os autores do golpe, se identificados, podem ser indiciados por extorsão e divulgação de cena de estupro e imagens de nudez, sexo ou pornografia, caso as imagens sejam divulgadas, como ocorreu com o vereador de Araçatuba. Com uma atenção convincente, o Atlético goleou o Caracas por 4-1 na noite de ontem no Estádio Olímpico de La Universidad Central da Venezuela, em Caracas, para assumir a liderança do Grupo G da Copa Libertadores. Apesar de dividir as atenções do início da Libertadores com os jogos finais do Campeonato Mineiro, o técnico argentino Gabriel Milito optou por usar força máxima diante do Caracas. E a escolha se mostrou um acerto. Desde o apito inicial, o Galo mostrou superioridade e abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, com um gol de cabeça do zagueiro Bruno Fux após cobrança de escanteio de Igor Gomes. O Atlético conseguiu ampliar aos 31 minutos, quando o lateral Guilherme Arana aproveitou sobra de bola para acertar forte chute para superar o goleiro Farinhas. O domínio era tamanho que ainda antes do intervalo, aos 43 minutos, Paulinho marcou o terceiro do Atlético. No início da etapa final, aos 8 minutos, o Caracas deu um susto com o gol do atacante Dani Pérez. Mas aos 24, o camisa 10 Paulinho voltou a marcar para dar números finais ao placar. E em viagem ao Recife ontem, o presidente Lula participou de uma cerimônia para marcar a sanção do projeto de lei que institui marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura. O evento lotou o Teatro Luiz Mendonça, na capital pernambucana, e contou com a participação da ministra da Cultura, Margarete Menezes, de autoridades, artistas e realizadores culturais. Previsto na Constituição Federal, o SNC é definido pelos princípios de diversidade das expressões culturais, da universalização do acesso aos bens e serviços culturais e do fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais. Em discurso, o presidente destacou o papel do Congresso Nacional na aprovação da medida, que, segundo ele, apesar de ser maioria conservadora, teve a competência de entender que a cultura é parte da alma de uma nação. A ministra Margarete Menezes lembrou que o SNC era um anseio do setor cultural, pelo menos desde 2005, e agora consolida a existência permanente do Ministério da Cultura, pasta que havia sido extinta pelo governo anterior. Ela anunciou a abertura de escritório do Ministério em todos os estados e comparou o Sistema Nacional de Cultura com o SUS. A Defesa Civil do Estado, por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, divulgou um levantamento para as condições meteorológicas para o mês de abril em todo o território paulista. Estes dados apontam que o centro-oeste do estado deve registrar temperaturas com máximas que podem chegar até 35 graus. O calor atípico para esta época do ano poderá atingir cidades das regiões de Araçatuba, Marília e Presidente Prudente. Com esse cenário, é recomendado manter constante hidratação, evitar exposição ao sol nos horários mais críticos, usar roupas leves, preferir alimentação com frutas e verduras, umidificar ambientes fechados e usar protetor solar. Os riscos para incêndios florestais também aumentam. Por isso, é necessário redobrar os cuidados com a prevenção, como não jogar bituca de cigarro na margem da rodovia, não queimar lixo e não fazer a limpeza de terreno utilizando fogo. Veja agora a previsão do tempo em Araçatuba para amanhã. As temperaturas vão variar entre 22 graus na mínima e 34 graus na máxima. Sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade relativa do ar vai oscilar entre 36% e 69% e a intensidade de ventos não passa de 8 km por hora. Estamos chegando ao final do Cidade News. Obrigada pela audiência e voltaremos segunda-feira às 20 horas com mais informações.
Uma boa noite a todos e um ótimo final de semana.